Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre consagração. Depois que eu postei o vídeo sobre diaconato, muitas pessoas entraram em contato pedindo que eu falasse um pouco sobre consagração. Hoje a gente vê muitas pessoas desejando se consagrarem, não a uma ordem religiosa, congregação religiosa, mas outros tipos de consagração. Então eu penso que esse tema é pertinente, sobretudo para aquelas pessoas que desejam se consagrar de alguma forma. E é esse o objetivo desse vídeo de hoje. Antes, porém, peço que se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas nas suas redes sociais e divulgue, ajude a divulgar esse vídeo. Vamos lá. Consagração é um tema um tanto quanto complexo, não é tão simples falar de consagração, mas eu vou tentar nesse vídeo resumir um pouco sobre isso para que fique bem claro o que é consagração e as várias modalidades de consagração que existem. Então, quero falar sobre o que é consagração, como e onde se consagrar e se leigos podem se consagrar. Aliás, esse vídeo é sobre a consagração de pessoas leigas e não de pessoas que já são consagradas em uma instituição religiosa oficial. Esse é o objetivo. De antemão, eu quero lembrar que existem várias formas ou maneiras de se consagrar, desde as mais rígidas, as formas mais rígidas, normativas, institucionalizadas, até as mais simples, sem muitas exigências, uma exigência apenas pessoal de si próprio com Deus. E é esta que eu quero dar ênfase. Então, o que é consagração? A primeira definição que nós encontramos desta palavra é dedicar algo ou alguém a Deus. A Deus ou a algum santo, a Nossa Senhora ou a alguma causa. Então, aquelas pessoas que querem se dedicar de uma forma, não diria exclusiva, mas primordial, colocando em primeiro lugar a sua vida em prol de algo. Ainda como definição, tornar a vida sagrada a Deus, dedicar-se a Deus essencialmente. Propósito de se dedicar exclusivamente ou com prioridade a Deus, às coisas de Deus. Para a consagração, existe um ritual que varia de acordo com a modalidade de consagração que a pessoa escolheu. Então, dependendo, todas elas, há um ritual de consagração. O ritual é muito importante no ato da consagração, é isso que marca a consagração, esse ritual. E aí, então, variando da forma de consagração que a pessoa escolheu, é esse ritual. Então, vamos lá, as formas ou modalidades de consagração. A consagração em um instituto, consagração em uma congregação ou ordem religiosa. Nesse caso, a pessoa continua como leiga, ela vive na família, mas procura viver o carisma daquele instituto, daquela congregação, daquela ordem. Então, se você se consagra, e inclusive as origens de uma consagração de leigos, ela tem sempre um vínculo com uma instituição religiosa, um instituto religioso, uma congregação religiosa, uma ordem religiosa. E aí, então, aquela pessoa, aquele grupo que se consagra àquela instituição, elas procuram viver o carisma daquela instituição, mas permanecem na família, como pessoa leiga, sem morar num convento, como é o caso dos religiosos, dos frades, freiras, etc. Eu vou citar alguns exemplos concretos, né? Eu trouxe aqui como exemplo o Instituto Missionário Secular da Paixão,
que é um instituto vinculado à congregação, que eu faço parte, a Congregação Passionista. Então, esse é um instituto que vive o carisma passionista, mas as pessoas que fazem parte desse instituto, elas são pessoas leigas, elas não se identificam, elas não usam vestes clericais, vestes religiosas, elas andam normalmente, elas vivem com a família, elas têm o seu trabalho. O essencial é que elas têm algumas características que estão vinculadas a esta instituição, a essa congregação. Então, são leigos que se consagram nesse instituto para viver o carisma da instituição, no caso, o carisma passionista, o carisma da paixão de Cristo. Tem um tempo de formação também, embora sejam leigos, essas pessoas também têm uma etapas de formação que pode levar alguns anos até que chegue o período dela se consagrar definitivamente. Como os religiosos fazem votos temporários e votos perpétuos, nesse instituto também as pessoas fazem votos temporários, votos perpétuos, e isso vai de longos anos, não é assim da noite para o dia. Depois de um tempo longo de preparação e atuação na comunidade e vivência da espiritualidade. Tem como propósito o anonimato e o sigilo. Hoje a gente vê muitas pessoas ostentando a sua consagração com símbolos externos. Não é o caso dos membros deste instituto ou de outros institutos similares. Eles não ostentam sinais externos, pelo contrário, eles mantêm o sigilo na sua consagração. Eles só mostram que são pessoas diferentes na sua prática diária, no seu comportamento, na sua maneira de agir, na sua espiritualidade, mas eles não ostentam símbolos externos. Não se identificam como pessoas consagradas, mas vivem a consagração feita. Eles não saem por aí falando, olha, eu sou uma pessoa consagrada, eu fiz uma consagração. A consagração é sigilosa dentro desse instituto. Eles fazem votos também, votos de pobreza, de obediência, de castidade e, nesse caso específico, um quarto voto, que é o voto de pregar a paixão de Jesus Cristo. Se reúnem periodicamente por região onde eles estão, regiões do Brasil, nacionalidade, eles fazem retiros, levam uma vida espiritual e procuram dar testemunho daquilo que eles vivem. Então esse é um pouco dos consagrados nesse instituto, que é uma forma de consagração mais oficial. Eles não são freiras nem frades, são leigos que se consagram dentro de um instituto. E aí, puxando um gancho ainda para esse carisma, há também a consagração na Confraria da Paixão. Você já ouviu falar da Confraria da Paixão? A Confraria da Paixão é um movimento muito antigo, ele foi fundado por São Paulo da Cruz, tem mais de 300 anos, e na Confraria da Paixão as pessoas também fazem uma espécie de consagração, de viver a espiritualidade da paixão, tem uma veste própria, uma opa roxa que eles utilizam nas celebrações, parecido com a Irmandade do Santíssimo, mas eles têm um pouco diferente dos consagrados do Instituto, é um outro modelo de consagração. Trago aqui esse exemplo para mostrar que há variantes, né, de consagração e graus de consagração diferenciados na igreja. Se você quiser conhecer mais sobre a Confraria da Paixão, eu preparei esse livrinho aqui, ó. É o Manual da Confraria da Paixão. Esse livrinho foi publicado pelas edições Loyola e você encontra nas livrarias Loyolas, pode fazer o pedido. Aqui esse é um manual para aquelas pessoas que querem se consagrar na Confraria da Paixão ou conhecer a Confraria da Paixão. É um livrinho pequeno e ele tem todas as regras, os procedimentos, as orações que devem ser feitas, o processo de consagração, a formação de grupos de consagrados, a vivência dessa consagração individual e em grupo. Vale a pena conhecer se você se interessa ou pensou alguma vez na sua vida em fazer algum tipo de consagração.
Existem vários tipos de consagração, como eu disse no início. Existe também a consagração em uma ordem religiosa. Aqui eu trouxe a ordem dos franciscanos, que é uma das mais tradicionais, existem outras similares, né? Por exemplo, a ordem terceira dos franciscanos é um tipo de consagração, como também a dos carmelitas, etc. Existem outras ordens terceiras. Mas as dos franciscanos talvez seja a mais numerosa e a mais visível, né? Por algumas características daqueles que se identificam com a espiritualidade franciscana, mas que querem viver na sua família, viver uma vida de leigos, ter o seu trabalho, mas vivendo a espiritualidade franciscana. Então essas pessoas que se consagram na terceira ordem franciscana, elas vivem a espiritualidade franciscana, esse é o primeiro quesito. Elas usam o tal franciscano, que é aquela cruz de São Francisco, usam algumas vestes similares aos franciscanos, a dissidência de ordens franciscanas leigas que utilizam a própria veste similar à veste dos franciscanos. Fazem voto de pobreza, vivem com a família, alguns vivem em comunidades franciscanas leigas, atuam na comunidade, participam de formação voltadas para a espiritualidade franciscana. Além dessa, existem outras formas de consagração também muito tradicional, como por exemplo, além das ordens terceiras, as irmandades. No Rio de Janeiro há muitas igrejas, paróquias que são de irmandades, na Bahia também. Em cidades mais tradicionais nós encontramos ainda essas irmandades que vêm lá do período colonial praticamente e que ainda hoje existem, mas com uma característica já um pouco diferente. Essas ordens terceiras ou irmandades, elas são mais associações vinculadas a ordens religiosas, vivendo a espiritualidade de uma ordem religiosa, como beneditinos, carmelitas, franciscanos, capuchinhos, e eles trabalham muito mais a questão de administração, né, de paróquias. E isso é uma característica própria dessas irmandades e ordens terceiras. Eles reúnem muito mais em torno da devoção ao padroeiro, do aspecto devocional. Por isso as festas dos padroeiros dessas igrejas que têm irmandades sempre são os membros dessas irmandades que fazem toda a festa do padroeiro no aspecto religioso devocional. Depois nós temos a consagração feita em movimentos ou associações. Vou pegar um exemplo aqui, Shalom, né? Shalom e outras comunidades religiosas de vida ou de aliança, como a Canção Nova, são também pessoas leigas que se consagram, mas agora com uma característica diferente, para viver em comunidade, mesmo com pessoas leigas consagradas, mas elas procuram viver em comunidades. Então nós chamamos isso de novas comunidades que vão surgindo aí. Então, dentro dessas novas comunidades, nós temos algumas características. Leigos que depois de um período de discernimento vocacional optam por morar em uma comunidade de vida. E ali eles vivem uma vida de comunidade, que é uma vida de partilha de bens, de celebração, de oração, de votos, de castidade, tem atividades pastorais. Se identificam como membro dessa comunidade, geralmente eles não fazem questão de manter sigilo, eles se identificam, eles têm uma identidade que os torna visíveis. O Shalom é uma associação privada, internacional de fiéis, com personalidade jurídica. Ela foi reconhecida
pela Santa Sé no ano de 2007 e hoje ela agrega um número grande de pessoas consagradas. Tem um objetivo específico que é a da conversão pessoal e também da evangelização, que não é necessariamente um trabalho em paróquia. Ele pode estar numa paróquia, claro, no território de uma paróquia, de uma diocese, mas seu trabalho não se restringe àquela paróquia ou àquela diocese. Depois nós temos outras modalidades de consagração, e agora chegando mais para aquelas consagrações de tipo pessoal. Consagração ao Sagrado Coração de Jesus, a Nossa Senhora, a um santo. Então, essa consagração a Jesus por Maria, como por exemplo, vamos pegar essa de São Luís de Montfort, que é assim, uma das mais conhecidas hoje, que está sendo propagada aí para muitos lugares. Quem é essa associação? A Associação Cultural Montfort é uma entidade civil de orientação católica que tem como finalidade, entre outras, a difusão do ensinamento tradicional da Igreja e da cultura desenvolvida pela civilização cristã. Então, uma das linhas dessa associação em que as pessoas se consagram de São Luís de Montfort é a vivência de um aspecto bem tradicional da Igreja, diferente de quem associa, por exemplo, a Canção Nova, que já tem a linha da renovação carismática católica, muito evidente. Essa outra já tem uma linha muito mais tradicional. Não que a renovação carismática católica, a Canção Nova, não tem elementos tradicionais, mas tem, às vezes, posturas de vivência da espiritualidade que foge ao tradicional, de palmas, de danças, de cantos alegres, etc. Já a outra é na linha bem mais tradicional. Então, nessa instituição, as pessoas se consagram a Nossa Senhora segundo o método de São Luís de Montfort, que tem um esquema a seguir, que podemos dizer um esquema de alguns passos para essa consagração. Então ela vai receber lá um manual. Esse manual de consagração, ele tem um esquema geral de meditação no início, depois ele vai ter 12 dias preliminares, né, onde as pessoas vão trabalhar a questão do desapego do mundo, e um cronograma de ações e de orações durante esse período. São 3 semanas. Né? Nessas 3 semanas, a primeira semana, a pessoa, usando esse manual, esse método de São Luís, ela vai trabalhar o conhecimento de si próprio. Isso na primeira semana, com orações, com procedimentos, com revisão de vida. Na segunda semana, ela vai mergulhar no conhecimento a Nossa Senhora. Então, ali ela vai fazer um mergulho na Mariologia, podemos dizer, para conhecer bastante sobre Nossa Senhora. E a terceira semana é o conhecimento de Nosso Senhor, o conhecimento de Jesus. Então, são esses 3 passos, 3 semanas de profundo, depois que ela vai fazer a sua consagração. Então, ela vai ter o livro, vai ler o manual, que é o Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem, de São Luís de Montfort. A editora Paulus publicou esse manual, se você quer conhecê-lo. É muito boa a tradução da Paulus. Então você vai ler este subsídio, vai ler esse livro, e depois de você ler o livro, aí então o passo seguinte é marcar a data da consagração, de preferência num dia mariano. A recomendação é que essa consagração ela seja feita num dia mariano. Agora chegando maio é um mês assim muito propício para isso também. Com a data marcada começa a preparação dos 30 dias de antecedência. Então primeiro você marca a data, pelo menos um mês antes, para você ter um mês de preparação. A preparação ela deve seguir as orientações do próprio tratado. E aí, perto do dia da consagração, recomenda-se fazer uma boa confissão.
No dia marcado, o dia de preferência na celebração da missa, você vai conversar com o padre. Após a comunhão, por exemplo, é um momento adequado para essa consagração e com uma fórmula previamente escrita, uma fórmula escrita do próprio punho ou mesmo impressa, faz então o ato da consagração nesse momento dentro da missa. Depois você vai assinar essa folha, o padre também pode assinar juntamente com uma testemunha, comprovando a sua consagração. Percebe-se que é um ato oficial, é um compromisso que você está assumindo. Em seguida, abençoa-se a corrente ou escapulário, que será usado como sinal de consagração. Geralmente, as pessoas que se consagram com o método de São Luís Montfort, elas utilizam uma corrente no braço ou no tornozelo como o símbolo externo dessa consagração. E hoje está muito em voga esse modelo, não diria um modismo, porque é muito ruim quando as coisas caem no modismo, né? Mas que seja, de fato, um propósito de vivência, de uma espiritualidade, de uma fé, por isso exige um discernimento. Existem outras formas de consagração também, como mais oficiais, com a dos arautos do Evangelho, que é uma associação bem tradicionalista, mas que são leigos que se consagram para viver também ali nessa instituição que hoje é reconhecida pela Igreja, pelo Papa. Existem outras formas de consagração que são inúmeras, há uma complexidade enorme, né, nesse universo de consagração. E aí, descendo ainda mais, nós chegamos na consagração do batismo. O batismo por si só ele já é uma grande consagração. Porém, há quem, ao batizar uma criança, queira consagrar a criança a Nossa Senhora. A criança nem sabe que isso está acontecendo. Por isso, então, se tem padrinhos de consagração. Mas eu quero lembrar que esse é um ato meramente devocional, um ato da piedade popular. Por isso não existe uma orientação específica, não existe exigências acerca da consagração no dia do batismo, uma consagração devocional. A família escolhe padrinhos, faz aquele ato, depois ela vai orientar aquela criança, cuidar daquela criança na sua devoção mariana. Quando ela estiver adulta, na idade da razão, ela pode confirmar essa consagração se ela desejar ou não. Então, há também esse ato. Agora, eu queria destacar o seguinte, que toda forma de consagração, ela é um ato de responsabilidade, é um compromisso que a pessoa está assumindo. Por isso, é importante que, se você deseja fazer uma consagração, você procure saber o que é consagração, se você tem condição de vivê-la, se você tem o propósito de vivê-la, para não brincar também com atos religiosos. Então é um pouco isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje, esclarecendo acerca da consagração, porque vejo muitas pessoas hoje fazendo sua consagração pessoal, sua consagração na igreja, de alguma forma, e para orientar aqueles que não sabem o que têm alguma dúvida ou que gostaria de se consagrar. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe, se inscreva se você ainda não se inscreveu, dê sugestões de vídeos, de temas que você gostaria de ver abordado nesse canal. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.